Ah, eu era bem pegadora lá na minha cidade, viu? Ah, é? Tem que falar menino feio, menino bonito. Não acredito. Teve uma balada que eu fui, que eu parei de contar no 15º. Meu Deus! Fora que antes de você eu também namorei jogador de futebol. Jogador de futebol? Aham, também teve um que investiu em criptomoeda. Nossa senhora. Mas isso aí passado, né? É. E você antes de mim? Ah, teve uma... Ah, deixa eu tentar lembrar. Teve uma vez que eu beijei uma menina. Você o quê? Eu... Teve uma... Nada. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, a sua inscrição e o seu comentário. E quero deixar bem claro logo aqui de cara que o vídeo é apenas uma representação, é um vídeo de exemplo, é um meme, uma brincadeira, pode não representar a vida dos participantes ali, eles estão apenas atuando, certo? Inclusive, esse rapaz ele tem um canal que é muito criativo, ele faz bastante brincadeirinhas desse tipo, então até vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em conhecer o trabalho deles. E se eu não me engano também eles mexem com coisas de animais, então se de repente for alguma coisa interessante para você, né, causa animal, etc, também fica aqui embaixo. Mas vamos lá, o que eu quero usar esse vídeo de exemplo é para falar sobre uma coisa que parece uma certa dualidade, uma coisa meio estranha, né? Tem diversos vídeos desse tipo, de exemplos, onde o parceiro, o homem da relação, ele meio que não sente ou não demonstra sentir algum tipo de aversão ao fato de que a sua parceira teve outros ali ao longo da vida. Mesmo a gente ciente aqui de que isso é sim um fator que causa um certo incômodo no homem, né? Então falamos sempre sobre número de parceiras, carrossel e etc. Então sempre é citada essa questão, a própria ideia de que aquela que passou, né, por vários parceiros, ela tem um valor menor dentro do mercado, de relacionamentos, aquela coisa toda que vocês sabem muito bem. Então fica estranho imaginar que o cara vai escutar aquele monte de coisa, que é a esposa, a namorada, enfim, passou por vários parceiros e está numa boa. Mas a verdade é que, por mais que exista esse incômodo por parte do homem, ele dificilmente vai querer transparecer isso ao longo de uma conversa, que é basicamente o que tá ali, né? Os dois transparecendo o que sentem naquele instante, né? Então, ao homem sempre foi colocada a ideia de que ele precisa ser uma espécie de rocha, ele precisa ser seguro de si, e por aí vai. Então, a tendência é que o cara ele vai tentar, pelo menos, emular aí um comportamento de que tá tudo bem, que tá tudo certo. Então é importante que vocês tenham essa consciência para quando ver essa brincadeira vocês não interpretarem do tipo, então o homem não liga? Não, ele liga e liga, eu diria, mais do que é parceira. Então por que muitas se identificam com vídeos como esse, compartilham, né, falam, eu sou igualzinha, meu namorado também não liga e não sei o quê. Na verdade, o que você tem aí é justamente essa dinâmica. Então se de um lado o homem ele precisa transparecer toda essa segurança, a mulher dela não é tão exigida a mesma característica, né? Então, o que vai acontecendo, né? Na mulher existe uma certa dualidade, tá? Ou seja, por um lado, ela jamais, em hipótese alguma, quer considerar que o seu parceiro, pelo menos a maioria, tá? Sempre falo da maioria aqui, né? Ela não quer imaginar que o seu parceiro não é um parceiro pré-selecionado, não é um parceiro que tenha experiências, tá? Então, esse aspecto dificilmente é um aspecto que ela vai pensar de forma positiva. Nossa, olha, ele não teve nenhuma, namorou muito pouco, enfim. Isso é improvável. É claro que todos os exageros, tudo que tá muito superlativo, você tem que desconsiderar quando a gente fala de análises da maioria, tá? Porém, é difícil imaginar que uma mulher vai querer valorizar ou achar interessante um cara que não teve parceiros. Há exceção, mas é bem improvável, ok? Então, por exemplo, o fato do cara virar e falar, teve uma vez que eu beijei uma moça, fica estranho, né? Ou seja, ela não iria, teoricamente, achar estranho, achar ruim, né? Então por que isso acontece, né? É como eu disse, existe essa dualidade. Ao mesmo tempo que a mulher, né, principalmente quando está selecionando o parceiro, quando está decidindo qual deles tomará ali a característica de ser o parceiro dela para uma vida, enfim, né? Ela vai primeiro analisar esses aspectos, não quer imaginar, como eu disse, que o cara não seja pré-selecionado, ainda que muitas das vezes nós vamos nos deparar com casais que são formados onde um homem tem pouca ou nenhuma experiência, né? Isso vai ser cada vez mais comum, até porque falamos sempre do prêmio de consolação, mas excluindo a ideia do prêmio de consolação,
mesmo assim, quando ela está diante de um cara de destaque, ela não quer ficar sabendo dessas coisas, ela não quer necessariamente que o parceiro fique falando, né, de situações anteriores. Basicamente ninguém quer isso, né? Com a diferença óbvia de que para ela transparecer esse incômodo não costuma ser um grande problema, justamente porque o homem não necessariamente valoriza todo esse aspecto. Ah, não, a minha mulher é muito segura, é isso, aquilo, outro. Isso não é uma característica necessariamente feminina, né? Ao contrário, você até imagina algum nível, né, de descontrole emocional ou coisa assim, em algum nível. Claro que lembre-se, sempre sem exageros, né, de forma equilibrada, tá? Ainda que descontrole emocional equilibrado pareça uma afirmação meio duvidosa, né? Então, o que você tem nessa dinâmica de fato é aquele descontrole emocional leve, onde ela, ai, mas como assim, não sei o quê, né? E de quebra, um cara que tá tentando ali segurar a frame dele. Então, esses memes, essas brincadeiras, no fim, elas transmitem pra mim muito mais isso, de que a dinâmica não é sobre o fato de que o homem tá tudo bem, tá tudo certo, e pra mulher, qualquer uma que ele teve uma relação já é um grande problema. Não. O que fica mesmo evidente é que as mulheres, se é esperada essa característica, é esperado um certo nível de ciúmes, né, do seu parceiro, e do homem, por mais que exista esses ciúmes, ele não só validado dentro de um aspecto social, como também a própria mulher não quer imaginar que o seu parceiro seja ali de repente descontrolado, que ele não consiga escutar essas coisas. Então o cara ele vai, né, segurando muito, né? Vão ter momentos, por exemplo, em que o cara vai acabar extrapolando, vai acabar falando que não gosta, né? Vai meio que ao longo do tempo representar isso, mas numa conversa às vezes amistosa, numa brincadeirinha desse tipo, a tendência é que ele vai tentar pelo menos, né, emular e simular um comportamento alfa, né? Aquele comportamento do cara que não tá nem aí, que tá tudo certo, né, que tá tudo bem e que não se importa tanto assim. Beleza? Então entendam isso, entendam que essas brincadeiras, por mais que, como eu disse, são compartilhadas, por mais que realmente representam uma verdade, é uma verdade meio que maquiada justamente porque ela retrata pura e simplesmente apenas as reações e não de fato os pensamentos que estão ali, né, passando na cabeça de ambos. Então, enquanto na cabeça do homem todas as frases ali, as coisas que ela comentou não foram bem aceitas e bem vistas, mas ele está ali meio que fingindo que tá tudo bem, pra ela isso passa rápido. Ela pensa isso, logo depois ela percebe, ah, mas o meu parceiro eu tenho que segurar, né? Eu tenho que sentir que em algum nível existe uma competição, né? Então, pra isso, ela vai meio que continuando esses ciúmes, essa ideia, né? De uma maneira positiva, desde que, como eu disse, é equilibrada aí, pra daí o homem também não enxergar exageros na sua parceira que possam, de repente, afastá-lo, né? Então, é basicamente essa pelo menos a minha análise dessas brincadeiras e por que, por mais que não pareça algo a princípio que confirme muitas das regras que eu transmito aqui pra vocês, da lógica, como eu disse, da pré-seleção e etc, por mais que a princípio não pareça ser um fato, né? Tipo, como assim? É óbvio que o homem gosta menos de saber dessas informações do que o contrário, né? Mas é como eu disse, é apenas simplesmente a transparência por meio de atitudes, né? O homem ele vai meio que segurar mais essa frame em prol aí da característica da confiança, que muitas das vezes o cara acaba caindo, né, que eu já falei inclusive com vocês, acaba caindo numa coisa meio, numa armadilha, se ele começa a achar que tudo ele precisa ser confiante, que ele não precisa, né, enxergar nenhuma red flag, nenhuma ação negativa, que ele não precisa necessariamente, entre aspas, reprimir a sua parceira com atitudes ruins, já que se ele fizer isso, ele tá meio que indo pra uma ideia tóxica da coisa. E vocês sabem muito bem como é os discursos atuais, né? Então tem cara caindo demais também nesse shaming, nessa falácia aí. Então tomem certos cuidados, tá? Às vezes é importante que sim, que você tome um posicionamento e que fale o que você quer ou não saber, enfim. Aí vai de cada um, né? O que você não quer que a sua parceira seja desrespeitosa com você de repente. Beleza? Mas é isso, cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. E se você curtiu, deixa seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Principalmente o like, não esqueça, tá bom? Tamo junto e até a próxima.